Meu nome é Giovana. Meu nome é Vitória. E o nosso trabalho hoje é sobre a Política Nacional de Promoção à Saúde. Aqui na introdução tem a pergunta, qual a definição dessa política? E a gente trouxe uma definição bem pequenininha. É uma estratégia do SUS de capacitação da comunidade para melhorar sua qualidade de vida, envolvendo bem-estar físico, mental, social e cultural. E aí é bem essa ideia mesmo, de que a promoção da saúde é tentar ao máximo levar para as pessoas essa ideia da melhora na qualidade de vida para promover a saúde. Porque a gente tem aprendido muito sobre saúde não ser só a ausência de doença, mas que envolve muitas outras coisas. E aí, a política de promoção da saúde, ela tem essa ideia do bem-estar. O bem-estar envolve não só a questão do equilíbrio, porque a gente às vezes pensa em saúde muito como equilíbrio, mas tudo aquilo, todos aqueles fatores que estão em volta de uma pessoa, que definem uma pessoa, que não é só o corpo biológico. Ali tem algumas características dessa política. Ela surgiu durante a redemocratização, consolidada com a Constituição de 1988, porém ela só passa a ser implementada a partir de 2006. Mais para frente um pouquinho a gente vai ver que tem algumas mudanças mais para frente na lei. Ela atua na promoção, prevenção e redução de risco à saúde. Como eu falei, não é só a questão da doença em si, ela também tem a ideia de levar o que seria saúde para as pessoas, na prevenção das doenças e na redução dos riscos à saúde. Isso daí também entra muito sobre a questão de tudo que envolve uma pessoa, de ambientação, enfim, da vida social. Ela considera o indivíduo de forma integral, no meio biológico, social e cultural, não só no corpo humano. Ela adota uma visão ampliada de saúde, de novo, não só no corpo humano, no corpo biológico, e se relaciona diretamente com o trabalho do enfermeiro em saúde coletiva. Na verdade, essa política, ela se relaciona diretamente com todo mundo, com todas as áreas, com todas as profissões, porque é uma política que realmente enxerga o ser humano, não só essa questão doença-pessoa, doença-paciente. E aí, obviamente, é mais voltado para a questão da área da saúde, porque a gente está mais na ativa, mas é uma política que se relaciona diretamente com várias profissões, várias áreas. Aqui a gente colocou um pouquinho do nosso método de pesquisa. A gente fez a realização de pesquisa bibliográfica sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, a análise de documentos oficiais do SUS e do Ministério da Saúde, identificação dos principais pontos, dos objetivos, princípios, aplicação e atuação do enfermeiro, levantamento de informações sobre grupos vulneráveis e determinantes sociais da saúde, a organização e a síntese desses conteúdos para a construção dos slides e também das nossas falas aqui, discussão crítica sobre falhas na aplicação da política e possíveis melhorias. E aí, entrando aqui no assunto, em que se baseia essa política? Quando vocês pensam em promoção da saúde, o que vem na cabeça de vocês? A gente destacou aqui 6 tópicos, que seria a equidade, redução das desigualdades, porque foi o que eu falei. A promoção da saúde, ela visa o ser humano como um todo, como os lugares que eles estão inseridos, todo o seu meio, toda a sua volta. E a gente sabe que a equidade, ela não é muito bem aplicada no nosso país, Então, assim, é um conceito que essa política se baseia na ideia de equidade e redução das desigualdades, porque é importante, porque a gente tem que pensar assim, eu vou levar saúde, mas como é que eu levo saúde para um país, Vamos pensar num todo, onde existem muitas desigualdades. E aí essa política se baseia na questão da equidade, mas a gente vai ver que não é bem aplicada, não é bem assim, porém se baseia nela. Na participação social, que foi o que eu falei antes, é muito importante que os indivíduos tenham essa noção de que saúde não é só o corpo biológico, não é só a ausência de doença. E aí é importante a participação social, que as pessoas tenham essa convicção, essa noção. A integralidade do cuidado, o cuidado não só num quesito físico mesmo, tipo assim, eu vou cuidar do paciente tal. Não, mas é um cuidado em todas as áreas. Ambientes saudáveis, a gente vai falar muito sobre a questão do ambiente, o quanto ele influencia e o quanto ele é importante
para saúde, determinantes sociais da saúde, e aí também entra dentro dessa ideia de ambientes saudáveis, né, das condições de vida de cada um, e autonomia e empoderamento. Essa política também dá muita ênfase nessa ideia de que cada um pode ter essa noção do que é bom para você, do que é saudável para você, do que te traz, de certa forma, uma melhoria de vida, de qualidade, que também equivale a ser saúde. E aí, aqui a gente colocou um tópico que eu acho muito interessante da gente abordar, que é a banalização do termo promoção da saúde, porque tem muita gente que não sabe o que é banalização, o que é promoção da saúde, e aí acaba interpretando errado. Esse termo, banalização, ele acontece quando passa a ser usado de forma superficial, genérica ou até equivocada, perdendo seu verdadeiro significado dentro da área da saúde. E aí, isso acontece como, né? Por que isso é um problema? Quando que isso acontece? Vou dar o exemplo, voltando aqui, sobre autonomia e empoderamento. A pessoa, ela pode dizer, vamos supor, ela está em uma consulta e aí um enfermeiro ou um médico fala alguma coisa que ela precisa fazer para melhorar a saúde dela, não sei, e aí ela vai e fala assim, não, eu não concordo, não, eu não acho que isso seja bom para mim, ou não, isso não está dentro da minha realidade. Aí o enfermeiro ou o médico, enfim, vira para ela e fala assim, não, mas você está errada, não, mas você não sabe. Essa pessoa, além de estar, de certa forma, infligindo a opinião da outra, infligindo a autonomia dela mesmo, porque a pessoa sabe o que é melhor para ela, o que é bom para ela. Ela está banalizando a promoção da saúde, porque tem a ideia da autonomia e do empoderamento. Essa política se baseia nisso. Então, se a pessoa ela não tem autonomia e empoderamento em cima daquilo que ela acredita que ser o melhor para ela, está banalizando esse termo. E aí, por que isso é um problema? Enfraquece as políticas públicas. Então, assim, dependendo da forma como a pessoa usa essa banalização do termo, ela vai enfraquecer as políticas públicas, reduz a responsabilidade do Estado, colocando tudo no indivíduo. Então, o Estado não precisa fazer nada, é só o indivíduo. Dificulta ações mais amplas e eficazes, confunde estudantes e profissionais da área. Nessa parte de dificultar ações mais amplas e eficazes, voltando para esse exemplo do paciente no consultório, o profissional da área da saúde, ao invés de debater e dizer, não, você está errado, não, você não sabe, ele poderia simplesmente dizer para o paciente assim, então o que você acha que a gente deve fazer? Então, o que você acha que é melhor para você? E aí volta lá, autonomia e empoderamento, respeitando a opinião da pessoa sobre ela mesma. A gente trouxe também relação entre os grupos sociais e a aplicação da promoção da saúde. Existem alguns grupos que essa política considera como grupos vulneráveis e aí eles devem ser favorecidos. São pessoas em situação de desigualdade social, população negra e grupos historicamente excluídos, mulheres, crianças, adolescentes e jovens, esses por serem considerados pela população mais frágeis, idosos, que também entram nesse quesito, e povos indígenas e comunidades tradicionais. Por quais motivos? Estão expostos a riscos e vulnerabilidades, possuem menos acesso e sofrem com desigualdades evitáveis e injustas. A gente vai falar um pouquinho também melhor disso mais pra frente, mas foi o que eu também comentei no início. Pensa num país muito grande, com uma diversidade enorme, não dá para pensar a saúde com uma ideia só, um povo só, uma pessoa só. Existem diversidades. E dentro do nosso país, a gente tem esses grupos vulneráveis muito assim, em destaque. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Determinantes sociais em saúde. Para mim, estudando esse tema, isso daí é o que mais define a promoção da saúde, a ideia dessa política, tudo. Determinantes sociais em saúde são fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais que influenciam diretamente a saúde das pessoas e das populações. Eles explicam por que algumas pessoas adoecem mais do que as outras, não por causa apenas do corpo, mas pelas condições em que vivem. Vocês já pararam para pensar por que às vezes, uma pessoa que tem
vida, assim, considerada boa, sei lá, mora em um lugar bom, viaja, tá sempre, sabe, quase não adoece. Quando adoece é uma coisa, assim, muito... Por exemplo, um câncer, que é inevitável, digamos assim. Já pararam para pensar? E aí, às vezes, uma pessoa em uma situação mais vulnerável, como um morador de rua, tá sempre doente. Eu mesma, várias vezes, eu vou no hospital, aquele que tem ali perto do Antônio Pedro, que é público, quase sempre eu tô ali esperando para poder ser atendida e tem um morador de rua, 2, esperando também para ser atendido. E isso daí é uma resposta dos determinantes sociais em saúde. Não é só pela questão do corpo biológico, porque os moradores de rua têm um corpo menos do que a pessoa que tem uma condição de vida melhor. Não, não é isso. É porque o ambiente que eles estão inseridos influenciam diretamente sobre a saúde física do corpo. E aí eu coloquei alguns exemplos. Renda e condição econômica. A pessoa que não tem uma condição econômica, eu não diria boa, mas assim, né, tem essa escassez, ela não tem condição de ficar indo fazer check-up sempre. Mas tem como fazer check-up em postinho de saúde, em hospitais públicos e tudo mais. Mas às vezes a pessoa não sabe disso, ou ela simplesmente não consegue ir porque está trabalhando muito, porque tem uma conta para pagar, precisa trabalhar sempre, e aí só tem, vamos supor, final de semana disponível, não consegue ir, porque final de semana geralmente não abre. Entende? É muito essa questão também social. A alimentação, isso influencia diretamente. As pessoas que têm uma condição de vida, uma condição financeira de vida um pouco, não diria melhor, mas assim, né? Consegue comprar alimentos que são ricos em nutrientes, que fortalecem o corpo. A pessoa que mora na rua, é o exemplo que eu estou dando aqui, ela não tem acesso à alimentação, uma alimentação boa, uma alimentação nutricional. Ela come quando dá, ela come quando pode. E nem sempre essa alimentação é a alimentação que o corpo biológico precisa. Moradia e saneamento básico, a gente também vai falar muito disso mais pra frente, mas eu queria dar destaque nisso. Trabalho, emprego e ambiente físico. E aí o ambiente físico também entra um pouquinho na moradia e saneamento básico, mas para vocês terem uma noção, eu diria assim, vocês já pararam para pensar que tem gente que mora em lugares onde não tem nenhum barulho de carro passando, mas tem gente que mora do lado de uma ferrovia de trem, que passa trem o tempo todo. Você acha que a realidade da vida da pessoa que mora num lugar, vamos supor, sei lá, uma fazenda, assim, bem top, é a mesma de uma pessoa que mora do lado de uma estação de trem, que passa trem o tempo todo, tá fazendo aquele barulho o tempo todo? Não é diferente. Então, só para dar um exemplo para vocês, a gente vai falar um pouquinho melhor disso mais para frente. E aí eu trouxe também esse slide sobre racismo estrutural e territorialidade para dar complemento ao que eu falei sobre os determinantes sociais em saúde. O racismo estrutural, ele opera como um filtro que decide quem tem direito à saúde, uma vez que a injustiça ambiental se manifesta na aplicação da PNPS, que é a Política Nacional de Promoção à Saúde, é a sua sigla. É intencional essa injustiça ambiental se manifestar na aplicação da lei? Não, não é. Acontece porque, como eu falei, o nosso país ele é um país de desigualdade. E é um país onde o racismo estrutural está muito enraizado. E aí você pode estar se perguntando, mas o que tem a ver o racismo estrutural com a questão da promoção da saúde? Historicamente falando, muitas populações, e aí vou dar o exemplo de populações negras e populações indígenas, ao longo dos anos, ao longo da urbanização, das formulações das cidades, elas foram intencionalmente sendo realocadas para lugares onde esses acessos ao que para a gente seria o básico, mas para eles muitas das vezes não são, como saneamento básico, educação, alimentação, não chega. Eles moram em lugares onde são precários, morros, favelas, lugares onde tem lixões abertos, e isso impacta diretamente na saúde deles. Eu coloquei ali, né, o que define injustiça ambiental, eu dei 3 exemplos. Comunidades periféricas sofrendo mais com enchentes e ondas de calor devido à falta da arborização. E aí entra aqui, nesse conceito que eu falei de ambiente físico, moradia e saneamento básico.
renda e condição econômica. Vocês conseguem ver como sempre está ligado uma coisa a outra? Nunca é um fator só. Eles moram em periferias. A maioria das periferias são becos pequenininhos. Não tem saneamento, não tem árvore. Eles sofrem com calor, com enchentes. Aí o outro exemplo que a gente citou, a intoxicação das comunidades ribeirinhas por metais pesados dentro do garimpo. Não só as comunidades ribeirinhas, mas várias outras comunidades indígenas e, enfim, que dependem disso, da água para poder se alimentar, para poder sobreviver e que está poluída por metais pesados. Outro exemplo, a proliferação de doenças infecto-contagiosas como malária e leptospirose em áreas com ausência de saneamento básico. E isso não é só aqui no Brasil, isso daí a gente pode analisar no mundo inteiro. A malária ela é uma doença que a pessoa é contaminada pela picada do mosquito. Quantos lugares a gente vê que não tem saneamento básico, a gente vê esgoto a céu aberto, que ali está proliferando mosquito, que ali está proliferando doenças infecto-contagiosas. Quantas ruas a gente vê que não tem, como é que eu posso dizer, que enchem, né, facilmente, e ali fica tudo alagado e prolifera também várias doenças, como a leptospirose, aí vem o bueiro também transborda, e aí é mais um monte de doença. Isso daí tem a ver com a questão de territorialidade, com a questão de racismo estrutural, sim, e é uma questão para a gente se pensar dentro de promoção da saúde. E agora é importante falar sobre a aplicação dessa política, porque não adianta nada eu falar sobre vários conceitos, sobre a teoria e não aplicar de fato. Então, onde essa política ela vai ser aplicada? Nas escolas, em educação e saúde, promovendo uma melhoria na qualidade das crianças, de vida das crianças, dos adolescentes, desenvolvendo políticas e ações de prevenção de doenças nas escolas. Tem também sobre o planejamento social, para identificar o problema nos lugares, para melhorar a qualidade de vida da população. É importante também a participação da população, como eu disse, porque não adianta eu vir falar sobre a promoção e eu não ouvir as pessoas, o que está faltando para as pessoas que vivem aquilo, sabe? E também é importante sobre a articulação com outras áreas, porque a promoção da saúde não depende só da saúde em si, mas de saneamento básico, de integração com outros fatores sociais, assistência social, meio ambiente. E também é importante falar sobre a relação saúde, doença e ambiente, que foi o que Giovana falou, sobre os determinantes sociais. As doenças, elas surgem por fatores sociais, econômicos e ambientais. Então, se eu vivo em um ambiente precário, eu tenho maior risco de doenças. Mas se eu vivo em um ambiente saudável, como a Giovana disse, uma fazenda assim, muito longe, muito bem estruturada, e eu vivo num lugar que tem muito barulho, trânsito, não tem saneamento básico, a qualidade de vida vai ser menor. Então, tem esse fator também. E é legal fazer uma analogia com a teoria da ambientação da Florence, porque ela diz que o ambiente ao redor do paciente vai influenciar diretamente na sua recuperação. Ou seja, o cuidar do ambiente é essencial para promover a saúde e evitar doenças. Por exemplo, a gente citou ali ventilação e ar puro, tem lugares que não tem. Nas grandes cidades, a contaminação do ar já prejudica a saúde das pessoas. Água limpa e higiene, tem lugares que não tem saneamento básico. Limpeza do ambiente, lixo, tem lugares que a pessoa sai de casa e tem lixo espalhado, lixão no lado. Alimentação adequada também. Tem gente que não tem acesso a uma alimentação boa, não tem acesso aos nutrientes necessários. Então, tudo isso influencia na recuperação do paciente. E aí, deixa eu só complementar, volta o slide. Fazendo só um complemento. Até agora, eu estava falando muito sobre a questão da prevenção, né? Da qualidade de vida, aumentar a qualidade de vida e tudo mais. Mas a gente vê que a Política Nacional de Promoção da Saúde, ela não é só isso. Ela também é na recuperação. Porque, como ela falou, como que eu vou ter alguém doente, qualquer doença que vocês pensarem aí na cabeça agora, e como é que eu vou
melhorar, me tratar, me curar se eu vivo em situações precárias? Se eu não tenho o que a Florence considera o básico para ter uma recuperação boa, o básico para poder voltar a ter saúde. Então, também é uma questão que entra muito dentro da Política Nacional de Promoção da Saúde. Sim, porque as pessoas elas gostam muito de falar, mas o ambiente não influencia. Tem muitas pessoas que falam isso, mas o ambiente influencia muito. Então, não adianta eu querer promover saúde de um lugar se eu não tratar do redor. Tipo, vou só promover, vamos prevenir tal doença, mas o ambiente que a pessoa vive não é um ambiente bom para aquilo, entendeu? Aí a aplicação da promoção de saúde dentro da enfermagem. Porque o trabalho do enfermeiro é muito além do só cuidar da doença. Ele vai realizar outros processos, como a atuação antes da doença, prevenindo os agravos. Ele vai considerar os fatores sociais, ambientais e culturais no cuidado. Ele vai aplicar a humanização. Ele vai promover a saúde para evitar adoecimento. Então, o enfermeiro, ele atua muito antes do que só tratar a doença em si. Aí aqui a gente trouxe algumas questões para serem pensadas, né? Para todo mundo falar. A nossa ideia era fazer para vocês essas perguntas, né? Para vocês responderem, mas como tem a questão do microfone, a gente debate melhor isso depois. A gente trouxe essas 3 perguntinhas, mas a gente também trouxe as respostas de acordo com o que a gente pensa, o que nós conseguimos coletar dentro da nossa pesquisa sobre essa política. Então, quais são as falhas na criação dessa política no SUS? Aí a gente colocou, na criação dessa política são notáveis diretrizes muito amplas e teóricas, forte dependência de articulações intersetoriais que não se concretizam na prática, pouca definição de como executar nas realidades locais e distância entre o que está no papel e a realidade social. Porque foi aquilo que eu falei, não adianta só eu falar sobre a teoria da política de promoção à saúde, mas eu não aplicá-la de fato. Aí a outra, quais as falhas na implementação dessa política no SUS? As falhas, falta de recursos, a baixa integração entre os setores, como a saúde e saneamento, a desigualdade regional, a falta de capacitação contínua entre os profissionais, entendeu? É isso. Aí a outra é o que deve ser feito para ser modificado nessa política. As modificações necessárias estão em um maior investimento na atenção básica, na melhoria da integração entre os setores, em criar ações mais práticas e adaptadas ao território brasileiro e em reforçar políticas voltadas a determinantes sociais. Porque, como a Giovana disse, o Brasil existe vários povos diferentes, indígenas, ribeirinhos. Então, cada pessoa vive uma realidade. Então, não tem como eu só fazer uma política para um determinado grupo e não para um outro determinado, para outra pessoa, para outro grupo, enfim. Volta rapidinho. Eu tô atrapalhando ela, gente, mas é porque eu tava montando os slides e aí eu dei umas estudadas por fora. E aí, na hora de dividir, cada uma ficou com uma parte, cada uma deu uma pesquisada e eu queria complementar só... volta só a pergunta. Quais as falhas na criação dessa política no SUS? Aí vai lá para a resposta. A gente colocou ali que existe uma distância entre o que está no papel e a realidade social brasileira. Eu queria até ter feito um slide, mas depois eu acabei esquecendo com a correria, sobre cidadão de papel. Eu não sei se vocês já ouviram falar no ensino médio, geralmente a gente usa muito em repertório na redação, mas o Gilberto, que escreveu o Cidadão de Papel, ele fala que nós, brasileiros, a gente só tem essa ideia de cidadania, onde tudo é possível, no papel. Porque dentro da aplicação, na realidade, isso não existe. A gente, olhando os slides, a gente pensa assim, nossa, que política maravilhosa, nossa, que política perfeita. Ela olha a pessoa além do que o corpo humano diz, ela olha o social, ela olha o financeiro, a educação. Só que isso daí está no papel, na prática não é a realidade. Essa política é ruim? Não, porque ajuda a promover saúde para várias pessoas. Mas assim, tem falhas. Então,
quando eu estava estudando, né, e eu vi essa questão das bases dessa política, do que essa política representa, do que ela defende, eu pensei muito em Cidadão de Papel, porque seria lindo se fosse realmente para todo mundo, mas infelizmente não é assim. Aí a conclusão que a gente tirou com as nossas pesquisas é que tal política nacional foi criada para promover a qualidade de vida e equidade social. Ela vem sendo implementada desde 2006, com atualizações e outras coisas. Não é aplicada com rigor, faltando recursos e investimentos, apresentando dificuldades de integração entre os setores e ainda persiste no modelo curativo. O enfermeiro, ele atua da promoção de saúde, realizando educação em saúde e prevenção, promoção do autocuidado e qualidade de vida com ações na atenção primária. Quer falar mais alguma coisa? Não. É isso, nosso trabalho. E tem os canais federais, que se vocês identificarem informações falsas, condutas antiéticas na área da saúde, propagandas enganosas, tem esses canais que vocês podem entrar em contato para reclamar, denunciar. Vocês lembram que eu falei sobre a banalização do termo promoção da saúde? Isso daí entra nesses canais federais e oficiais do SUS. Sempre que vocês verem alguém banalizando o termo e o que essa política defende, vocês podem denunciar, a gente deixou os canais aí, e não é só dentro de hospitais e ambientes de saúde, não, é em qualquer lugar, informações falsas, propagandas enganosas, do que deveria ser promoção da saúde, vocês podem denunciar. Aí aqui tá as referências bibliográficas que a gente usou. A gente usou muito o site mesmo, o governo ele disponibiliza toda essa política para você ler, para você pesquisar. E é muito importante que a gente tenha acesso a essas coisas. E é isso, a gente agradece a atenção. É isso.